Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje o tema foca-se num perigo que por vezes passa despercebido, usar um conceito que até está correto, mas pronto, no sítio errado. Vamos basear-nos, olha, num artigo interessante de 2021, do Edson Zogby, que alerta para uma imagem que, francamente, quase todos já vimos por aí. Estou a falar daquela famosa pirâmide, aquela que supostamente mostra como é que retemos informação, sabes? Com percentagens para ler, ouvir, ver, fazer. Circula imenso, imenso mesmo, sobretudo na net. E muitas vezes é partilhada com boa intenção, claro, como se fosse um guia infalível para estudar ou ensinar. Portanto, a nossa missão aqui hoje é a desconstruir isto. Ver, com base na análise do Zogby, porque é que usar essa pirâmide e chamar-lhe um mapa da aprendizagem, bem, porque é que isso é um erro conceptual daqueles grandes. E atenção, isto não é só piconice académica. Como o artigo sugere, as consequências práticas podem ser, podem ser bastante negativas. Pode até acontecer, repara, que nos leve a desvalorizar ferramentas que são essenciais para o conhecimento, como a leitura, por exemplo. Parece estranho, não é? Ok, vamos lá então desembrulhar isto. Exatamente, e se calhar para começar é mesmo importante reconhecer uma coisa que o próprio artigo do Zogby faz questão de dizer. A pirâmide em si, ela não é lixo completo, digamos assim. Ela baseia-se, ou pelo menos pronto, tenta resumir estudos sobre a retenção de informação. Aquilo que ela mostra, de uma forma visualmente apelativa, vá lá, é que nós tendemos a reter mais, uma percentagem maior daquilo que fazemos ativamente. Quando fazemos, quando simulamos, quando ensinamos a outros. Retemos mais do que com métodos mais passivos, tipo só ler ou só ouvir alguém a falar. O que é fascinante aqui, e o artigo reconhece isso, é que esta visualização pode ser útil. No campo da educação, sim, mas para a memória. A ideia de que ter uma componente prática forte no ensino ajuda a fixar coisas, a criar memória, isso tem mérito. Claro que sim, o texto até dá um exemplo, o tal movimento maker na educação, não é? Aquela abordagem muito focada no aprender fazendo, construindo coisas. Isso mostra bem que a experiência prática reforça a retenção. Portanto, nesse sentido mais restrito, a pirâmide até capta algo de real sobre como a memória se relaciona com a ação. Uhum. Percebo. Então a estrutura visual, a hierarquia, tem ali uma base no que toca a reter informação. Faz sentido? Lembro-me melhor daquilo que faço. Mas então onde é que a análise do Zogby aponta o problema central? Onde é que a coisa começa a correr mal? Bem, o problema crucial, e é aqui que o artigo do Zogby se torna bastante assertivo, está no rótulo, no título que se dá à pirâmide. O erro crasso é pegar nessa representação da retenção e apresentá-la como, sei lá, pirâmide da aprendizagem. Ou, como o autor conta que viu e o deixou mesmo preocupado, algo do género como o nosso cérebro aprende. Esta troca, esta mudança de etiqueta, percebes? É isso que transforma uma ferramenta que podia ser informativa numa fonte de desinformação, basicamente. Quer dizer, passamos de como é que nos lembramos das coisas para como é que aprendemos. Hum. À primeira vista, pode parecer uma diferença pequena, mas imagino que as implicações sejam. São enormes e levam-nos diretos àquela distinção fundamental que o artigo do Zogby se esforça imenso por clarificar. Aprender e memorizar ou reter informação não são de todo a mesma coisa, não são sinónimos. A aprendizagem é um processo cognitivo muito mais vasto, muito mais complexo. Envolve compreender, ligar ideias, desenvolver o raciocínio, aplicar o que se sabe em contextos novos. A memorização é, quando muito, uma componente ou um resultado possível da aprendizagem, vá. Mas nunca é a totalidade da aprendizagem. Usar a pirâmide com o rótulo errado basicamente inverte esta relação. Sugere que aprender é só reter informação e não é. Certo, fica claro. E quais são as consequências práticas disto, desta confusão segundo a análise que estamos a ver? O que é que acontece quando as pessoas olham para essa pirâmide e pensam: ah, ok, é assim que se aprende? Olha, uma das consequências mais preocupantes que o artigo destaca é a desvalorização daqueles métodos que aparecem na base da pirâmide, sabes? Aqueles com taxas de retenção mais baixas. O exemplo mais óbvio é a leitura. Como está lá embaixo, com uma percentagem de retenção
que é tipicamente baixa nos estudos, que a pirâmide tenta resumir, a interpretação errada e perigosa é que ler é a forma menos eficaz de aprender. Isso é problemático. É muito problemático e o texto do Zogby argumenta com bastante força contra esta lógica. Salienta que é absurdo equiparar boa memória com boa capacidade de aprendizagem. Todos conhecemos pessoas, não é? Com uma memória excelente para factos soltos, mas que depois têm dificuldade em raciocinar ou em aplicar esses factos. Decorar não é aprender. A aprendizagem genuína, defende o artigo, está profundamente ligada à capacidade de raciocinar, de fazer conexões, de perceber o porquê das coisas. Isto levanta uma questão importante que o artigo coloca implicitamente. Como é que uma ferramenta que mede a retenção percentual pode ser usada para julgar a eficácia de um método como a leitura, cujo principal valor para a aprendizagem pode estar noutra coisa, pode estar precisamente no desenvolvimento do raciocínio? Exatamente. E essa defesa da leitura é um ponto forte no artigo, não é verdade? Ele não se fica por dizer que a pirâmide está mal rotulada. Vai mais longe e argumenta mesmo sobre o valor da leitura para a aprendizagem em si. Sem dúvida nenhuma, o artigo enfatiza que a leitura, seja ela de ficção ou não ficção, é uma ferramenta poderosíssima para exercitar e desenvolver o raciocínio. Tanto lógico, sabes, através da argumentação, da estrutura, como o raciocínio emocional e social, através da empatia, da compreensão das personagens, dos contextos. A ideia aqui apresentada é que este exercício constante de raciocínio que a leitura nos dá fortalece as nossas redes neuronais, cria mais relações mentais ou sinapses, como o texto refere. E é essa complexidade de pensamento que depois potencia uma aprendizagem mais profunda, mais duradoura, incluindo a capacidade que é fundamental de aprender sozinho, de sermos autodidatas. Isso é crucial, sem dúvida. A capacidade de aprender por conta própria, muitas vezes, começa mesmo com a capacidade de ler e de compreender de forma crítica. Mas o artigo associa esta má interpretação da pirâmide a algo ainda mais sério, certo? Fala de analfabetismo funcional. Sim, é uma ligação forte e que nos põe a pensar, não é? A ideia que o Zogby explora é que a proliferação destes esquemas simplistas e mal aplicados, como esta pirâmide da aprendizagem, pode de facto contribuir para uma forma de analfabetismo funcional. Quer dizer, pessoas que veem este tipo de gráfico podem ficar com a sensação que perceberam algo complexo, o processo de aprendizagem, mas na verdade estão a basear essa sensação numa simplificação excessiva e enganadora. O artigo chega mesmo a sugerir que esta ilusão de conhecimento, esta falsa sensação de compreensão, pode em certos aspectos ser mais problemática do que não saber nada, porque desarma o espírito crítico, desarma a busca por um entendimento mais fundo, a pessoa acha que já sabe e pronto. É um ponto assustador, essa ideia da ilusão de conhecimento ser mais perigosa. E a coisa ainda se complica mais quando pensamos que, bem, cada pessoa é diferente, não é? A pirâmide dá uma hierarquia única, mas nós não aprendemos todos da mesma forma. O artigo fala disso. Fala sim. Fala sim. E essa é outra nuance importante que o Zogby traz para a discussão. O texto reconhece explicitamente que a aprendizagem é um processo altamente individual. Algumas pessoas podem, de facto, aprender muito bem lendo, outras podem precisar de ver demonstrações visuais, outras ainda aprendem melhor pondo as mãos na massa, experimentando. A hierarquia que a pirâmide mostra, mesmo que fosse precisa para a retenção média em certos estudos, não pode ser simplesmente transposta como uma receita universal para a aprendizagem individual. O método ideal varia de pessoa para pessoa, de tópico para tópico, de contexto para contexto. O artigo reafirma a pirâmide, na melhor das hipóteses, fala sobre a retenção ligada a tipos de atividade, não fala sobre a eficácia da aprendizagem por uma pessoa específica. Certo. Se ligarmos isto ao panorama geral, o erro fundamental é mesmo esse, a generalização indevida. É aplicar o modelo fora do seu domínio de validade. O Zogby até usa um exemplo hipotético para mostrar o quão absurdo isto pode ser. Ele pergunta, e se alguém pegasse na mesma pirâmide e lhe chamasse como o nosso cérebro cria? Seria ainda mais descabido, não é? Porque a criatividade envolve processos cognitivos muito diferentes. Muitas vezes não são lineares, que não encaixam minimamente naquela estrutura hierárquica. Mas o ponto central é o mesmo. Rótulos errados em conceitos visualmente apelativos são uma receita para espalhar informação errada. Faz todo o sentido. É a atração da simplicidade visual a ganhar ao rigor, não é?
Mas por que é que este tipo de erro se espalha tão facilmente? Vemos esta pirâmide e outras simplificações por todo o lado. O artigo de Zogby tenta explorar as causas disto. Sim, o texto dedica alguma atenção às possíveis razões para esta má aplicação ser tão comum. Aponta para uma combinação de fatores, na verdade. Pode haver, por um lado, um baixo aprofundamento intelectual de quem partilha. A pessoa viu um gráfico, acha giro, parece fazer sentido assim por alto e partilha sem investigar a origem e o contexto. Depois há também, certamente, o fator do sensacionalismo digital. Títulos como Descubra como o cérebro aprende dão mais cliques, claro, do que um título rigoroso sobre retenção de informação. A pura ignorância sobre os conceitos de aprendizagem e memória também tem um papel. As pessoas confundem mesmo as coisas. E, infelizmente, o artigo também não descarta a possibilidade de haver má intenção. O uso deliberado de informação simplificada ou distorcida para certos fins. Algo que se encaixa no fenómeno mais geral das fake news. Pronto. É um coquetel perigoso, então. Falta de rigor, pressa digital e, potencialmente, intenções que não são as melhores. O resultado final, como o artigo lhe chama, é lixo informacional. Acabamos por acumular estas ideias simplistas e erradas que só poluem a nossa compreensão. Exatamente, e o artigo ainda acrescenta uma observação interessante sobre a psicologia por detrás disto, da aceitação deste erro em particular. Sugere que desvalorizar a leitura, como a interpretação errada da pirâmide permite fazer, pode ser psicologicamente conveniente para pessoas que, pronto, por natureza ou por hábito, não gostam muito de ler. Encontram nesta pirâmide mal rotulada uma justificação aparente para ficarem na sua zona de conforto, para não se esforçarem com a leitura. Afinal, não é a forma mais eficaz de aprender, pensam elas. É uma espécie de auto-engano, não é? Baseado numa premissa falsa. Muitas vezes exige. Então, o que é que isto tudo significa, no fim de contas? Qual é a mensagem principal que devemos tirar desta análise do Zogby? Olha, a mensagem central que se sente ao longo de todo o artigo é um apelo muito forte ao espírito crítico, mesmo, especialmente quando somos confrontados com a informação visualmente simplificada, gráficos, pirâmides, infográficos que prometem explicar fenómenos complexos de forma fácil e rápida. É absolutamente crucial, segundo o Zogby, não confundir hierarquias que medem uma coisa como a retenção percentual média em certos estudos com hierarquias que pretendem avaliar outra coisa, como a eficácia geral de um método de aprendizagem ou a adequação a estilos individuais. O artigo insiste que todos os métodos que estão listados na pirâmide, ler, ouvir, ver, discutir, fazer e ensinar, todos eles têm o seu lugar e podem ser extremamente úteis para aprender, depende do objetivo, do conteúdo e, crucialmente, de quem está a aprender. Uhum. Disso, o conselho final que o texto oferece é muito pragmático. Em vez de estarmos a descartar métodos com base numa hierarquia que pode ser enganadora, devemos olhar para todo o leque de abordagens como ferramentas válidas, ferramentas na nossa caixa de aprendizagem. O desafio passa a ser outro. Descobrir, para nós mesmos e para cada situação, qual é a combinação de métodos que funciona melhor para chegarmos a uma compreensão profunda e que dure. É uma questão de autoconhecimento e de adaptação. Não é seguir cegamente uma pirâmide que, na verdade, mede outra coisa. É uma perspectiva muito mais rica e mais realista sobre a aprendizagem, sem dúvida. E, voltando àquele ponto sobre a leitura, que o artigo defende com tanta paixão, a mensagem final parece ser que, independentemente de onde a leitura apareça numa escala de retenção imediata, o seu papel na aprendizagem real, na construção do pensamento crítico, na capacidade de compreensão, esse papel é insubstituível. Precisamente. O artigo posiciona a leitura não apenas como um método, entre outros, mas quase como uma atividade fundadora. Uma atividade que desenvolve as capacidades cognitivas superiores que depois sustentam toda a aprendizagem significativa. É o exercício do raciocínio, da interpretação, da ligação de ideias que a leitura nos dá, que, segundo o Zogby, a torna tão crucial, muito para além da simples memorização das palavras que estão na página. Certo. E talvez isto nos possa deixar com uma provocação final para pensarmos um bocadinho, inspirada diretamente neste alerta sobre conceitos fora de contexto. Se uma imagem tão simples e aparentemente tão inofensiva como uma pirâmide pode tornar-se tão enganadora quando está mal rotulada ou é mal aplicada, isso leva-nos a questionar como é que nós podemos, no nosso dia-a-dia, ficar melhores a detectar não apenas a informação que é falsa, mas a informação que está descontextualizada.
Como é que cultivamos ativamente essa sensibilidade ao contexto? Essa necessidade de perguntar sempre, mas de onde é que isto vem? A que é que isto se aplica realmente? No mundo que nos bombardeia constantemente com visualizações simplificadas e conclusões à pressa. Fica a questão que, se calhar, para uma próxima análise.